essa gravação, beleza? Bom, à medida que o pessoal que acordou agora vai entrando e a gente vai aceitando, eventualmente a gente faz algum tipo de interrupção durante a nossa apresentação só para aceitar o pessoal que está entrando. Mas na maior parte das vezes a gente consegue fazer a apresentação e vocês nem percebem que tem gente entrando ainda, mas sempre reiterando, né, para entrarmos sempre no horário certinho. Bom, a nossa aula de hoje, pessoal, é a primeira aula de filosofia que a gente vai ter aqui na interação ao vivo. Por quê? Porque na sexta-feira anterior foi feriado, aliás, sempre é feriado agora, né? Mas na sexta-feira foi a Paixão de Cristo, e na sexta-feira anterior foi a Lívia, com Sociologia. Bom, nesta sexta-feira a gente vai trabalhar o primeiro filósofo da lista das leituras obrigatórias para a Universidade Federal do Paraná. E esse primeiro filósofo é o Heráclito de Éfeso. E não deu tempo de a gente comentar sobre ele durante as nossas aulas presenciais. Não chegamos a falar da filosofia pré-socrática, praticamente falamos lá da passagem do mito à razão e fizemos uma introdução aos pré-socráticos. E o Heráclito de Éfeso, ele é um desses pensadores dessa filosofia pré-socrática, dessa filosofia da natureza. E qual que é o sentido dessa escola filosófica? Você sabe que em filosofia acontece muito do que a gente estuda em literatura, né? Ou pelo menos eu estudava em literatura, que é você ter escolas estéticas, né? Escola estéticos literárias e tal. Na filosofia também tem isso. A gente agrupa certos filósofos, mais ou menos pelo tipo de pensamento parecido que eles tinham, e damos a eles um nome genérico, né? Um nome para todo aquele grupo de filósofos. E esses aí são os chamados filósofos da natureza ou filósofos pré-socráticos. Os pré-socráticos, eles parece que ganharam lugar na prova da Federal. O ano passado tinha um autor, esse ano de novo, só que é outro autor. O ano passado era o Tales de Mileto, com a doxografia, ou seja, coisas que escreveram sobre Tales de Mileto muito tempo depois do que Tales viveu, e dessa vez chegou a vez do Heráclito de Éfeso, que aí guarda já uma similitude com o nosso Tales de Mileto. Os dois viveram no mesmo lugar, os dois viveram na mesma região, viveram onde hoje nós chamaríamos de litoral da Turquia, que é a Jônia barra costa do Éfeso também. Jônia é o nome de toda a região do litoral da Turquia. Éfeso é o nome de uma cidade. Provavelmente você se lembra de uma parte da Bíblia, do Novo Testamento, que é o livro de Efésios, justamente nessa mesma região. Só que numa outra época, né, lá da Bíblia, do livro de Efésios, trata do processo de conversão daquelas pessoas ao cristianismo. Aqui, sobre o Heráclito, a gente está falando de coisas aí de século VI a.C., século VII a.C., tem alguns pensadores aí da costa do litoral da Turquia. E se você, quando fez vestibular, se você fez, né, vestibular o ano passado e viu a prova perguntando, viu as questões tratando de filosofia e viu sobre o Tales de Mileto, viu o texto obrigatório dele e achou meio confuso, porque o Tales de Mileto nunca era ele mesmo falando, né? Era o Hegel escrevendo sobre Tales de Mileto, o Aristóteles escrevendo sobre Tales de Mileto, o Nietzsche escrevendo sobre Tales de Mileto. Então era sempre algum outro autor descrevendo o filósofo. Por isso o título, doxografia, né, escrito depois. O Heráclito não é diferente. Poderíamos chamar a obra do Heráclito também de doxografia. Por quê? Porque também não foi ele que escreveu. Quem acaba recuperando muito das informações do Heráclito é um outro pensador chamado Diógenes de Laércio.
E se você achou o Tales de Mileto do ano passado um pouco confuso e tal, por causa de diversos outros autores, o Heráclito é pior ainda. Por quê? Porque quem escreveu sobre ele reproduziu apenas o que ele escreveu, não fez uma análise. E o cara, ele escrevia através de ditados populares. Manja aquele troço estilo Jesus Cristo, quando perguntavam um negócio para ele, em vez de ele responder diretamente, ele fazia uma parábola. Então, o Heráclito de Éfeso também tinha esse costume. Ele escrevia, né, ele falava através de ditados. Esse escrever através de máximas, através de ditados. Imagine se fosse a nossa relação assim, professor, eu não entendi aqui por que a resposta dessa questão é B. Não poderia ser D? Eu falo, entre o céu e a terra, muitas dúvidas. Cara, você ia dizer, cara, o que você quis dizer, né? O Heráclito de Éfeso, ele respondia, ele escrevia através de ditados, né? Através de aforismos. E qual que é o problema de você escrever através de aforismos? Você cria algumas possíveis interpretações do que você está falando, fica nítido. Por isso que o nosso Heráclito, ele vai receber um apelido, o obscuro. Isso sim que é apelido, vamos combinar, né? O obscuro. Né? Heráclito, o obscuro. Agora, Capivara, que sacanagem. Heráclito, o obscuro. Bonito o apelido dele. Bom, sem mais encheção, vamos dar uma olhada aí na apresentação que eu reservei para vocês. E logo lá no portal você tem acesso a essa apresentação. Você pode fazer o download, ela está convertida, amém, Jesus? Amém. Ela está convertida em PDF, né? Não dá para colocar ela em PowerPoint, mas você pode baixá-la em PDF e fazer aí as suas anotações nela. Bom, tem ali, né, vida e obra de Heráclito. Ele não era um cara muito legal. Olha só o que escreveram sobre ele. Escreveram que ele era orgulhoso e cheio de desprezo pelos outros. Lembrando, né, quem escreveu isso dele foi um cara que viveu bastante tempo depois, que foi o Diógenes de Laércio. O nosso querido Heráclito, como nós comentamos, ele era um cara que escrevia em forma de ditado, né? Ele era o obscuro, né? Ele era aquele cara que, quando escrevia, ele não deixava claro o que é que ele estava pensando. A obra dele chama-se Sobre a Natureza. O que é a natureza? A natureza é tudo que nos rodeia. E lembre-se que essa é a característica dos filósofos pré-socráticos. Escrever sobre a natureza. Veja que o Tales lá, também lá na costa da Jônia, ele dizia que o elemento principal de tudo era a água. O Heráclito, ele também está nesse movimento, tentando explicar qual é o elemento que sintetiza absolutamente tudo. E ao fazer isso, ele também vai achar um elemento, mas ele não vai achar um elemento que nem a água. Ele vai procurar um elemento que mostre movimento. E essa é a grande característica do Heráclito. Ele está muito preocupado com esse elemento que faz parte de toda a natureza, mas ele tem que ser algo que se movimenta, algo que está no processo do movimento. Por isso, a filosofia dele, ela é tão poderosa que vai influenciar o pensamento do Platão. Ué, como assim influenciar o pensamento do Platão? Ora, Platão, lá no mito da caverna, quando os prisioneiros estão diante das sombras projetadas na parede, Platão descreve que aqueles prisioneiros realmente acreditam naquelas sombras. E essas sombras, elas existem? Sim, as sombras existem. Mas essas sombras, a percepção sobre as sombras, essas sombras para as pessoas que estão presas lá, são verdadeiras? Sim, são verdadeiras. Não há dúvida nenhuma que as sombras estão lá. O que há dúvida, e é de um dos prisioneiros que está diante da parede, é se aquelas sombras são realmente monstros, mas não há dúvida do que são sombras. O que há dúvida é se as sombras significam os tais monstros. E aí um dos prisioneiros se liberta e tal, vai
para fora da caverna e faz a descoberta do que são as sombras, de onde elas vêm e qual a origem dessas sombras, que são as outras alegorias, né? Depois da alegoria da caverna, você tem a alegoria da linha e a alegoria do sol, que você vai explicar a projeção das sombras. O que você observa nesse pensamento do Platão? Que o conhecimento, ele não é parado. Eu sei algo, a sombra projetada na parede, efetivamente eu sei que é uma sombra, mas não sei seu significado. Eu faço uma intuição, que esse significado possa ser monstros que estão projetando essas sombras na parede. Mas veja como o conhecimento ele se movimenta. Quando eu saio da caverna e descubro a origem dessas sombras, a gente encontra, portanto, aquilo que representa um conhecimento mais válido. Ou seja, um conhecimento de que a sombra não é um monstro, mas é projetada por outros objetos. Mesmo assim, sabendo que não é mais um monstro, eu saio, vou mais adiante ainda nesse horizonte e encontro o sol. E o sol é a fonte da projeção dessas sombras. O que o Heráclito está querendo dizer é que o movimento é a característica que permanece na natureza. Essa frase ficou para a gente pensar, né? O movimento é o que permanece na natureza. Ou seja, aquilo que o Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes e outros pensadores pré-socráticos estavam procurando era alguma coisa imóvel. A água está em tudo. Para o Demócrito, tudo é feito de átomo. Eles estavam procurando coisas paradas. Para o nosso Heráclito, essa coisa que é constante na natureza é o movimento. Seguindo adiante, é claro que à medida que vocês tiverem dúvidas aí, vocês podem ir escrevendo no chat, e ali alguém já escreveu, né, Tudo Passa. É uma música do Lulu Santos, né, que é a melô do surfista tarado, que é como uma onda no mar. Eu linkei o vídeo dele lá também no portal para você assistir, é uma versão com legenda. Eu fiz uma tentativa frustrada de colocar a música aqui no comecinho da nossa aula, mas não deu certo. Mas enfim, você consegue assistir o vídeo lá diretamente no portal. E essa música, você pensa, o professor está colocando uma musiquinha para tornar a nossa manhã mais agradável. Claro que não! Claro que não! É porque a questão do vestibular cobra a musiquinha do Lulu Santos. Coloca um trecho da música do Lulu Santos. Eu não vou cantar para vocês, não se preocupem. Mas a melodia, a letra diz mais ou menos o seguinte, né? Que tudo passa, tudo passará como uma onda no mar. Ou seja, a constância do movimento. Então, a característica que não muda, a constante, é o movimento de todas as coisas. Voltando aqui para o nosso slide, que você vê aí na tua tela, aquilo que é oposição se concilia, das coisas diferentes nasce a mais bela, a harmonia e tudo se gera por meio de contrastes. Aqui nós temos a ideia poderosa do Heráclito, que tudo é definido por contraste. Um exemplo. Vamos supor que você era uma pessoa que adorava sair de casa. Você adorava sair, passear, sair. Sair era o teu gosto, você curtia de sair. Ou tinha que sair. E todas as vezes que você costumava sair, você pensava, puxa vida, eu tenho que vir aqui, tenho que estar lá. Como eu gostaria de ficar em casa, pensava você. Acho que eu preciso descansar. Eu queria ficar em casa, não queria sair. E agora você tem essa overdose de ficar em casa. E você percebeu que você nem gosta tanto de ficar em casa assim. Só que você só percebeu que gostava de sair, que gostava de passear, quando você foi obrigado a ficar em casa. Ou seja, você descobriu a verdade
através da comparação, através do contraste. Ah, eu experimentei aqui esse alimento, eu gosto tanto desse alimento, até que você viu um outro preparo daquele mesmo alimento, e você viu que aquele outro preparo era muito melhor. E aí você disse, nossa, aquele primeiro não era tão bom assim, o outro é melhor. Você descobriu por comparação. É isso que essa ideia principal que está no slide aí quer dizer. A gente aprende as coisas pelas oposições. A gente aprende as coisas por contraste. Eu só sei o que é bom quando tenho a experiência do ruim. E vice-versa. Eu só sei o que é ruim quando já tive a experiência do que é bom. Ah, professor, mas eu não concordo com isso, eu acho que não é bem assim. É possível conhecer as coisas boas por elas mesmas. Quem disse que é o que você ou eu pensamos que está valendo aqui? Não querendo menosprezar o conhecimento de ninguém, mas, por favor, é o que o Heráclito está querendo dizer. Né? A gente aqui não vale, é o que o cara quis dizer sobre o pensamento. Eu sei o que é bom a partir da experiência do ruim. Eu sempre aprendo por oposições. Essa é a ideia poderosa do Heráclito. É essa ideia que nós vamos desdobrar em outras e que vão dar origem aos conceitos mais importantes da obra do Heráclito de Éfeso. Beleza? Primeira ideia poderosa dele. Primeira ideia essencial para o nosso estudo. Primeira ideia sobre o Heráclito é de que a mudança, a ideia de mudança, que tudo ao nosso redor se modifica. Nós podemos até achar que está parado. Ah, eu acho que não tem vento hoje. Por quê? Porque, por comparação, em outras ocasiões, você já viu que ventava muito. Então, você, por comparação, acha que hoje não tem vento, mas a gente sabe que tem. Ele pode não estar tão forte, mas ele tem, ele está lá. O ar está em movimento. Então, tudo, absolutamente tudo, é mutável ao nosso redor. Essa é a primeira ideia poderosa do Heráclito. Segunda ideia poderosa do Heráclito, também está aí no teu slide. A harmonia dos contrários. A verdadeira ideia de Heráclito é essa, a harmonia dos contrários. Para o Heráclito, não é apenas que a gente aprende por contrastes, aprende nas diferenças. Mas o Heráclito, ele parte do pressuposto de que essas diferenças, que esses contrários, eles complementam um ao outro. Vamos imaginar aqui a questão de um fogo consumindo uma madeira. Esse fogo consumindo a madeira, ele só pode existir enquanto tiver oxigênio e a madeira. Senão, esse fogo, ele se extingue. Eu só preciso, né, do oxigênio e da madeira para continuar a existir. Ou seja, à medida que a madeira vai se consumindo e o oxigênio vai se consumindo, o fogo vai aumentando. Porém, quando a madeira e o oxigênio acabarem, o fogo também acaba. Um só existe em harmonia com o outro. É uma ideia poderosa também do Heráclito. Ou seja, a ideia, existe tudo é mudável, né? Tudo é mutável. A ideia 2 é que essas mutações, elas se complementam. Que uma está em função da outra. E vamos para a terceira ideia poderosa do Heráclito, que é essa do fogo. Para o Heráclito, é o fogo o principal elemento de todos. Não é a água, não é o átomo, é o fogo. Por que ele diz que é o fogo? Porque o fogo, ele representa a harmonia e a mutabilidade. O fogo o fogo só existe na medida em que tem um contraste para consumir. E ele é harmônico, né? Ele está no mesmo movimento. Um vai diminuindo, o outro vai aumentando. E à medida que um acaba, o outro também acaba. Então ele está em harmonia. E aí, né, foi escrito, né, a ideia de harmonia é a única coisa que não modifica. Essa ideia de harmonia significa estar no mesmo movimento. Eu modifico com você,
E essas modificações, elas são vinculadas, não são mutações independentes. Então, o ar se modifica e começa a ventar. É porque houve uma diferença de pressão, que por sua vez foi resultante de uma mudança de temperatura. Ou seja, está tudo vinculado. Por isso que é uma ideia poderosa, né? Por isso que o Heráclito, ele acaba criando um movimento filosófico que vai estimular o Platão no mito da caverna e que, de certa forma, até hoje faz parte da nossa forma de pensar. Eu conheço o que é o sim a partir do não, e essas ideias, elas são harmônicas, não porque elas são iguais. Harmônico aqui significa que elas se combinam, que uma interfere na outra. Vamos pensar uma orquestra. Uma orquestra detém harmonia. Isso significa que todo mundo toca a mesma coisa? Não. Isso significa que todo mundo emite o mesmo som? Não. Mas todos estão em harmonia, compondo um conjunto, né? Essa é a ideia de harmonia, talvez, que fique mais claro para a gente. Mas o que é o movimento? O movimento, ele é uma sequência de coisas paradas, né? Ou seja, o Heráclito, ele não negou que as coisas estavam paradas também, mas ele disse, é a sequência de momentos, de coisas paradas, que em conjunto dão a ideia de movimento. E esse problema, o problema do movimento, é o que mais provocou o debate do Heráclito com o Parmênides. Parmênides viveu no mesmo lugar e na mesma época. Parmênides dizia que as coisas, na verdade, são paradas. E se você olhar o exemplo que aparece aí na tua apresentação na tela, você pode levar a achar realmente que Parmênides estava certo, as coisas são paradas. É uma sequência de coisas paradas que dá a ideia de movimento. Aí a questão, né, da invenção do cinema. Como é que o cinema surgiu? Como é que o cinema surgiu? O cinema surgiu a partir de fotografias colocadas lado a lado que dão uma ideia de movimento, que nem aparece aí, né, no cavalinho, em sequência uma foto da outra. Então, essa compreensão que o Parmênides tinha, dizia, ó, tudo é parado. É um conjunto de coisas paradas que dá a ideia de movimento. Já o Heráclito disse, pois é, mas mesmo essa coisa parada, mesmo esse instantâneo, ele detém movimento. Então, o Heráclito, ele não nega o Parmênides. Ele só enfatiza o movimento. E o Parmênides, ele não negava o Heráclito, só enfatizava que o movimento é uma sequência de coisas paradas. Então, Parmênides e Heráclito, eles tinham uma falsa briga. Os dois, na verdade, estavam concordando em dizer que o movimento é uma sequência de coisas paradas. A frase mais poderosa, assim, o dito mais poderoso do Heráclito, a ideia mais poderosa é da mutabilidade de tudo, e que tudo tem contraste. Mas a frase mais famosa do Heráclito é a de que nós não podemos entrar no mesmo rio duas vezes. Por quê? Primeiro porque o rio, ele se modifica. A água que você entrou naquele rio, quando você voltar àquele rio, não é mais a mesma água. Pode até parecer igual. Nossa, hoje o rio aqui está igualzinho aquele dia que a gente veio fazer boia cross aquela vez. Esse igualzinho é falso, porque igualzinho não é. Por quê? Porque a água que está passando por ali não é a mesma que passou aquele dia. E segundo, por que a gente não pode entrar no mesmo rio duas vezes? Porque além da água não ser a mesma, você também não é o mesmo. Imagine, eu vou entrar lá no Rio Belém. Entrei no Rio Belém e tal. No outro dia eu vou entrar. Sou o mesmo? Não sou, já peguei um monte de doença da primeira vez. Ou seja, a ideia de movimento para o Heráclito combina bem com essa frase. Não podemos entrar no mesmo rio duas vezes. E assim surge a ideia do devir. Eu tinha um amigo chamado Devir. Não, é devir, não é e-devir. Devir. O que é o devir? É o vir a ser. Ou seja,
Tudo é movimento, então tudo está para se tornar alguma outra coisa. Essa ideia do devir, ela é muito perigosa para os historiadores. Por muito tempo, os historiadores tentaram escrever uma história que tinha a ver com o devir, ou seja, como o historiador ele é um profeta ao contrário, ele descreve um acontecimento ao qual ele já sabe qual é o resultado final. Muitas vezes a narrativa do historiador pode forçar ao resultado final. Então, o devir, esse vir a ser, é uma ideia bem poderosa e perigosa para os historiadores. Mas para os filósofos, o devir, o vir a ser, é como se fosse o caminho lá do cara do mito da caverna do Platão de novo, que em busca do conhecimento, ele diz, não pode ser só a sombra, vou sair da caverna e vou descobrir algo mais. Como se todos nós estivéssemos nesse movimento. Primeiro nós temos uma opinião sobre as coisas e depois a gente chega a um conhecimento. Então é uma ideia de movimento no conhecimento também. Bom, espero que vocês tenham compreendido aí esse importante autor. A gente vai retomá-lo, vai ter mais ainda uma síntese sobre o pensamento do Heráclito. O texto original dele está postado, esta aula está postada, a música do Lulu Santos está postada e essa interação ao vivo será postada logo mais, beleza? A todos vocês um grande abraço. Dúvidas, você sabe, escreve aí no chat, eu vou ficar mais aqui um instante respondendo possíveis questões que vocês tiverem, beleza? Um grande abraço a todos e até daqui a pouco na aula de História do Brasil.